Eu agradeço a Deus por estar aqui essa noite. Meu nome é Lucimara, eu sou casada com Nelson Malzoni, que é o ancião aqui dessa igreja. Eu sou adventista há quase 10 anos, esse ano vai fazer 10 anos que eu sou adventista, graças a Deus. E eu fui batizada aqui nessa igreja em novembro de 2011. Aqui nessa igreja, eu trabalhei auxiliando na ASA, com o irmão Edson e o Carlos, entregando cestas básicas. Eu também trabalhei para Jesus, nos pequenos grupos na casa da irmã Cida. E eu pude ver o batismo do seu esposo, fiquei muito feliz. Eu também fazia os boletins naquela época. E eu, assim que me batizei, já fui para trabalhar para Jesus, porque a gente não pode ficar só sentado no banco da igreja, a gente tem que trabalhar para Jesus também. E depois eu me casei com o Nelson e nós fomos para a Igreja Central e lá nós trabalhamos também. E há quase um ano a gente voltou aqui para essa igreja para a honra e glória de Deus. Agora nós vamos fazer uma oração. Peço que os irmãos, em reverência, orem junto comigo. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada pela chuva. Obrigada pelas bênçãos, pela proteção. Obrigada por Senhor ser nosso grande e amado Deus. Querido Deus, são muitas as aflições aí fora, mas nós estamos aqui nessa noite e vamos adorá-lo. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Senhor possa receber as palavras que o Senhor preparou para passar para os irmãos. Que o Senhor possa receber um culto a Ti, como cheiro suave. Querido Deus, que a pregadora se diminua e que só o Senhor apareça. Eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará por mim e pelos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar de saudade. A saudade que eu sinto do Senhor Jesus. O dicionário Aurélio define saudade como lembrança melancólica, ou como um sentimento nostálgico, causada pela ausência de algo ou de alguém, de algum lugar, ou pela vontade de reviver experiências, situações ou momentos já passados. A definição que quero deixar para os irmãos nessa noite é: saudade é o amor que fica. Como você definiria saudade? Chega uma hora em que o tempo se encarrega de nos separar de algo ou alguém que foi importante na nossa vida. Nessa hora, sentimos uma grande tristeza que será acompanhada de uma grande saudade. Temos saudades da infância e das brincadeiras, do cheiro da comida da nossa mãe ou avó. Saudades de alguém que se foi e deixou muita saudade. Um vazio que só Jesus pode preencher. Recentemente, nessa pandemia, ficamos isolados em casa, sem poder sair, sem poder ver quem amamos. Os pais, os filhos, os netos. Sem poder passear ou viajar. Ficamos sem vir à igreja, sem ver os irmãos. Muitos ainda estão com essa saudade, porque ainda não se sentem seguros em sair de casa. A verdade é que só sentimos saudade de coisas e pessoas
que fazem a diferença na vida da gente. Só se sente saudade de quem a gente conhece e tem certa intimidade. Por exemplo, os irmãos não sentem saudade do irmão Claudinei? Da irmã Neuza? Do irmão Eduardo e de sua esposa Lígida? Da Maria da Paz? Graças a Deus ela está aqui hoje, eu estou matando a saudade dela. Da irmã Antônia. E de muitos outros que eu não lembro todos os nomes, mas que a gente tem muitas saudades. Para não falar dos queridos que já descansam no Senhor, como o irmão Irce, que tanto fez pela nossa querida igreja. A dona Maria de Lourdes, que faleceu recentemente. A nossa querida Paulinha, que tão alegre nos recebia. E a Miriam, o pastor Darcy e tantos outros que, como eles, logo vamos reencontrar no céu. Também temos saudades de tantos irmãos que antes frequentavam essa amada igreja e hoje não vêm mais. Então, se esse irmão que não vem mais estiver assistindo, por favor, volte, porque estamos com saudade. Gostaria de ler um trecho de um lindo poema chamado Canção do Exílio, escrito por Gonçalves Dias, enquanto passou um tempo em Portugal. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontram por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde cante o sabiá. O poeta escreve em um momento de profunda saudade, rogando a Deus que não deixasse essa vida sem antes rever as belezas de sua terra natal. Como os irmãos podem perceber, esse poema trata de saudade da terra querida, já que todos nós também criamos vínculos com locais que nós aprendemos a amar. Mas também tem a saudade da nossa infância, que foi maravilhosamente contada num poema de Cassimiro de Abreu, que diz o seguinte: ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma a inocência como perfume a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que outrora, que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, e as ondas beijando a areia, e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, na minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de João. João, capítulo 14.
capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou em outras palavras, não fiquem desesperados, vou preparar um lugar melhor, um lindo lugar. Eu vou voltar para buscar vocês que estão com saudades de mim, porque eu quero estar sempre com vocês. Jesus virá reunir toda a família que somos nós. O Senhor Jesus estava consolando seus discípulos de sua partida. E também a nós, deixando essa incrível promessa, que é verdadeira. Deixando claro para não nos preocuparmos e crermos em sua breve volta. A verdade é que eu tenho muita saudade de Jesus. Sabem por quê? Imagine vocês, 12 discípulos, 12 homens improváveis, pescadores, filhos do trovão, impetuosos, pecadores e despreparados. Mas, amados, escolhidos, que deixaram seus afazeres, suas famílias e prioridades para seguir o Mestre. O Mestre é uma pessoa maravilhosa. De sua boca saía só verdades e bênçãos. De seus olhos e mãos saía um puro amor. Um Deus homem que se fez servo e os ensinou da melhor forma. Não da forma mais fácil, mas da melhor. Cristo é apaixonante. Eles se apaixonaram por Ele. Viveram intensos 3 anos e meio com Jesus, vendo os seus costumes, os seus ensinos e os seus milagres. Eles viram andar sobre as águas. Eles viram acalmar a tempestade, e a natureza o obedecia. O viram multiplicar os pães e peixes e curar e ressuscitar mortos. Como não sentir saudade de uma pessoa assim? Imagine Pedro, que foi levantado do mar por medo, e Jesus o salvou. Ou quando perguntou por 3 vezes se ele o amava. Imagine João, que no início era conhecido como filho do trovão, e depois como discípulo amado. Imagine Tomé, que tocou em suas feridas após ele ter ressuscitado. Imagine Paulo, que o viu somente uma vez e dedicou-se até o fim por ele. Ele os transformou em novas criaturas, em novas pessoas, em pescadores de homens. Nós não passamos o mesmo tempo, esses 3 anos e meio, lado a lado com Jesus. Mas passamos de forma diferente, lendo a Bíblia, a lição da escola sabatina, o espírito de profecia, de modo que podemos viver as mesmas experiências e sentir o mesmo sentimento, porque a sua palavra é viva e eficaz. Sentimos a mesma saudade que os discípulos sentiram quando ele partiu. Imagine eles vendo seu mestre subindo nas nuvens do céu. Deve ter sido muito triste.
e saudoso, porque ele estava indo embora. Mas os anjos disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vestir. Essas palavras estão em Atos 1:11. Podemos e devemos ter saudade do momento maravilhoso de encontro com Deus nos céus. Este dia, reencontraremos os amigos distantes e aqueles que já morreram. Tenho saudade do novo céu e da nova terra. Tenho saudade do dia em que toda lágrima será enxugada de meus olhos. E tenho saudade do dia em que a dor não mais existirá. Tenho saudade da presença de Deus, da santidade que terei no céu, da comunhão perfeita e da vida eterna. Sentir esta saudade já alegra nosso coração, pois podemos materializar esse momento e sentir um pouco como será este dia. Um dos motivos que não sentimos bem nesse mundo é porque ele é provisório. Uma morada celestial está sendo preparada pelo nosso Deus e lá iremos morar. Uma escritora chamada Ellen White, certa vez, teve uma visão. E nesta visão ela viu o que aconteceria no final dos tempos com o povo de Deus. Ela viu a chegada do povo de Deus lá no céu. Viu a alegria, ouviu os louvores de gratidão dos 144 mil. Viu o lago de cristal e a árvore da vida e seus frutos. Viu a alegria do nosso Senhor Jesus em nos coroar e também a alegria do seu povo em estar lá com ele. Mas depois ela acordou e disse: depois de voltar da visão, tudo parecia mudado. Tristeza envolvia tudo que eu contemplava. Oh, quão tenebroso me parecia esse mundo! Chorei quando me achei aqui e senti saudades. Eu vira um mundo melhor que depreciara este para mim. E essas palavras estão no livro Vida e Ensinos, página 61. Imagine ver tudo isso, o que ela viu, e depois voltar para relatar. Não deve ter sido fácil. Assim como também não foi fácil quando Daniel ou o apóstolo João tiveram visões do que iria acontecer e depois deles e não poderiam vivenciar já naquele momento. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em 2 Pedro 3. Capítulo 3, versículo de 9 a 13. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa,
esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém, irmãos? O apóstolo Pedro nos exorta a aguardar e a apressar a vinda de Jesus. Se sentimos o desejo de apressar a volta de Jesus, é porque sentimos saudades dele. Portanto, devemos aguardar Jesus com saudade, o que implica estudar diariamente a sua palavra. Porque o inimigo sabe que sem uma contínua comunhão com Deus e com a sua palavra, sucumbiremos sob o peso das esmagadoras tentações. Orar para que Jesus volte e para que o Espírito Santo nos prepare para o céu. A oração é a respiração da alma. Devemos orar sempre para Deus e pelos irmãos. Trabalhar com alegria para Jesus, para levarmos almas para o céu. Trabalhar na igreja, trabalhar no trabalho, em qualquer lugar a gente tem que trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. Fazer uma entrega completa de nossa vida ao Senhor e permitir que Ele nos transforme. Nós devemos entregar todas as áreas da nossa vida a Deus. Não podemos deixar nenhuma para trás. Tudo tem que ser entregue para Ele. Preparar nossa família para aquele grande dia. Você tem preparado sua família para encontrar-se com Jesus? Participar nas atividades da igreja. Como, por exemplo, a igreja tem diversos ministérios e cada pessoa pode se dedicar com amor a uma determinada função. Recentemente fizemos a entrega dos livros missionários. Nós podemos e devemos fazer isso com alegria. Devemos em tudo dar testemunho de um bom cristão, sendo luz no mundo e sal na terra. Nós devemos trabalhar para Deus, irmãos. Ficar sentados no banco da igreja ou em casa somente não podemos. Se nós realmente sentimos saudades de Jesus e queremos que Ele volte, nós temos que fazer alguma coisa. Nesse momento, eu queria pedir que a equipe do som, o Alexandre, projetasse para nós uma música para a nossa reflexão. Gostaria que os irmãos prestassem atenção na letra da música. Hoje eu estou
uma lágrima ao lar. Jesus então chegou, minha mãe disse: filho, obrigado por dar meu coração. Obrigado por dar-me do Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me do Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Que lindo, né, irmãos? Um dia estaremos lá, com a coroa cheia de estrelas. Deus também tem saudades de nós. Deus tem saudade da sua igreja, que é a menina dos seus olhos. A igreja é a noiva do seu filho. A igreja é a noiva do seu Filho Jesus Cristo. O Senhor tem saudades de um povo apaixonado por Ele, porque o coração de Deus se move de amor por mim e por você. Quando estamos em comunhão com Deus e ansiosos pela sua presença, o seguimos até no deserto. Ou seja, a vontade do nosso ser é estar com Ele. Amado, seja humilde e avalie neste dia como você tem andado diante de Deus. Para finalizar, gostaria de compartilhar uma linda história de um médico oncologista chamado Dr. Rogério Brandão. Recordo-me com emoção do Hospital do Câncer de Pernambuco, onde dei meus primeiros passos como profissional. Comecei a frequentar a enfermaria infantil e apaixonei-me pela oncopediatria. Vivenciei os dramas dos meus pacientes, crianças vítimas inocentes do câncer. Porém, com o nascimento da minha primeira filha, comecei a me acovardar ao ver o sofrimento das crianças. Até o dia em que um anjo passou por mim. Meu anjo veio na forma de uma criança, já com 11 anos, calejada por 2 longos anos de tratamentos diversos, manipulações, injeções e todos os desconfortos trazidos pelos programas de químios e radioterapia. Mas nunca vi o pequeno anjo fraquejar. Vi-a chorar muitas vezes. Também vi medo em seus olhinhos, porém fraquejar jamais. Um dia, cheguei ao hospital cedinho e encontrei meu anjo sozinho no quarto. Perguntei pela mãe. A resposta que recebi, ainda hoje não consigo contar sem vivenciar profunda emoção. Tio, disse-me ela, às vezes minha mãe sai do quarto para chorar escondido nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade.
Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para essa vida. Indaguei. E o que a morte representa para você, minha querida? Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama do nosso pai e no outro dia acordamos em nossa própria cama, não é? É isso mesmo. Um dia eu vou dormir e o meu pai vem me buscar. Vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. Fiquei engasgado, não sabia o que dizer. Fiquei chocado com a maturidade com o que o sofrimento acelerou a visão e a espiritualidade daquela criança. E minha mãe vai ficar com saudades, emendou ela. Emocionado, contendo uma lágrima e um soluço, perguntei: e o que saudade significa para você, minha querida? Saudade é o amor que fica, tio. Hoje, disse o médico, aos 53 anos de idade, desafio qualquer um a dar uma definição de saudade melhor que essa, mais direta e mais simples. Saudade é o amor que fica. O médico então continuou: meu anjinho já se foi há longos anos. Eu pedi uma definição de saudade, mas ela deixou-me uma grande lição que ajudou a melhorar a minha vida, a tentar ser mais humano e carinhoso com meus doentes e a repensar os meus valores. Que bom que existe saudade. O amor que ficou é eterno. Quero concluir te ajudando a refletir. Estamos realmente com saudade do nosso Senhor? Você está preparado para o dia de matarmos a saudade? Não espere pelo amanhã. Vamos nos preparar. Não ficar parados e despreparados. O dia do Senhor está próximo. Os sinais estão aí na TV, nos jornais, no nosso dia a dia. Estamos realmente querendo que Ele volte? Vamos nos esforçar, então, para que isso aconteça o quanto antes. Que possamos esperá-lo para hoje à noite. Ele pode vir a qualquer momento para matar nossa saudade. Se você tem saudades de Jesus como eu tenho, fique em pé e vamos cantar juntos o hino 340. Meditem nesta letra. Deus abençoe todos vocês.
Oremos. Querido e amado Deus, mais uma vez agradeço pela sua palavra. Agradeço, Senhor, por nós termos saudades de Ti. E por o Senhor também ter saudade de nós. Que o Seu Santo Espírito possa nos preparar, possa preparar a nossa família, os nossos queridos, para estarmos com o Senhor no céu. Precisamos todos estar com o Senhor no céu, meu Deus. Nos ajude para isso. Nos perdoe os nossos pecados. Nos capacite, Senhor, a levar o máximo de pessoas para o céu. Que nós não fiquemos acomodados. Não fiquemos, Senhor, indiferentes a esse mundo que tão triste está lá fora. Que possamos fazer alguma coisa, Senhor, para que o Senhor volte logo. Querido Deus, abençoe a cada um que está aqui, cada família que está nos assistindo. Abençoe as pessoas que estão assistindo pela internet e suas famílias também. Que eles possam vir à igreja e adorá-lo em espírito e em verdade. Querido Deus, eu te peço que abençoe o restante dessa semana, nos proteja desse vírus e volte logo. Em nome de Jesus, amém. Sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça.